Preciso te falar que todas as vezes que você ficar olhando pelo retrovisor e vivendo lá atrás, ou pior, imaginando e idealizando coisas no futuro, você nunca vai sair do lugar que você tá. Eu posso explicar um pouquinho melhor, então vem pra cá, pega o seu café, porque essa é a nossa Uma Social. Primeiramente, eu quero te explicar que isso daqui não tem nada a ver com a lei da atração ou manifestação. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso e explicando também como é que funciona a lei da atração junto com a física quântica e tudo mais. É o primeiro link que está aqui na descrição. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo é justamente todos os sentimentos e sensações negativas que acontecem quando você ou vive no passado ou vive muito no futuro. Fala pra mim se você já se pegou em situações como eu, onde você, por exemplo, pegava o seu celular, tinha lá uma chamada não atendida de alguém que você gosta, mas que você não espera a ligação, e de repente você começa a fantasiar várias situações, geralmente negativas, sobre aquela ligação. Ou pior, você tem um namorado, um relacionamento, hoje em dia tá tudo bem, mas você começa a colocar várias coisas diferentes na sua mente, imaginando se essa pessoa não tiver mais com você, ou se você descobriu uma traição dela e começa a ficar mal com tudo isso. A psicologia explica e chama isso de luto prematuro. A nossa cabeça tá tão viciada em antecipar a dor que a gente meio que começa a sofrer pelo enterro antes mesmo do corpo do morto esfriar, se é que você me entende. E aí quando você para analisar isso friamente, você começa a perceber que a gente está sempre em dois lugares. Ou você está no passado remoendo alguma culpa, ou está no futuro sofrendo pela tal da ansiedade. Só que o único lugar que você deveria estar e que você pode estar, você não tá. Que é aqui, o agora, o presente. E nesse vídeo eu trouxe justamente 5 passos, de forma bem prática e objetivas, que me fizeram sair desses locais e conseguir finalmente aterrissar no presente. Porque é dessa forma que você vai conseguir realmente evoluir, manifestar, co-criar todas as coisas que você almeja e deseja. Pra você ter uma ideia, uma das perguntas mais buscadas no Google hoje em dia é: como parar de pensar no futuro todo o tempo? Como parar de controlar as coisas? E algumas coisas parecidas por isso. A gente está o tempo todo tentando controlar, dominar, determinar ações futuras. E é isso que vai nos causando a tal da ansiedade. Pior de tudo é que não é segredo para ninguém que se você sofre por antecipação, isso não quer dizer que na hora você não vai sentir ou não vai doer. Vai acontecer da mesma forma. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da Universidade de Harvard, conduzida por milhares de pessoas pelo aplicativo Track Your Happiness, que revelou um dado assustador. A nossa mente passa 47% do tempo divagando, quase metade da sua vida. Você não está onde o seu corpo está. Eu vou repetir essa informação para vocês entenderem. Metade da nossa vida a gente não passa no presente. Isso é assustador. O estudo comprovou que quanto mais você viaja, quanto mais sua mente viaja ou para o passado ou para o futuro, mais infeliz, triste, magoado, decepcionado você fica. O que a gente pode concluir com tudo isso? A infelicidade não acontece no agora, que é onde a gente deveria estar. Tá justamente para o lugar onde sua cabeça fugiu. A mente meio que está programada para buscar essas situações de conflito e tentar resolver. Eu poderia te falar que isso é um problema do mundo moderno, mas isso não é um problema só de Instagram ou de WhatsApp. Há mais de 2000 anos, um filósofo romano chamado Sêneca já avisava sobre isso. Ele escreveu uma frase que deveria estar gravada na tela de todo celular: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca dizia que a gente passa a vida inteira preparando as malas para uma viagem que nem sabe se vai fazer. A gente gasta uma energia tremenda tentando prever o futuro, e quando finalmente o futuro chega, a gente está cansado demais para poder viver. Eu sou um desses caras que viveu durante muito tempo preso nessa Matrix. Eu criei 5 passos simples que me ajudaram muito a poder quebrar todo esse ciclo vicioso, aterrissar no tempo presente e aí sim começar a trabalhar, conquistar o futuro que eu desejava e almejava a vida toda. O primeiro passo é o check-in dos sentidos. Quando a ansiedade bater, você precisa se isolar por alguns momentos, encontre um local onde fique só você e se concentre simplesmente na sua respiração.
Você precisa não pensar em nada. Começa inspirando em 4, segura um pouquinho e solta em 6. Dessa forma, concentrado na sua respiração, você vai ver que os pensamentos ele meio que começa a se dissipar. E é esse momento que você vai encarar de verdade tudo aquilo que você está sentindo. O que eu estou vendo agora? O que realmente eu estou sentindo agora? O que foi de fato que aconteceu? Ou algo que minha mente está imaginando? Foi algo que eu fiz e eu posso resolver? Ou algo que alguém fez para mim e isso foge da minha alçada? Esse exercício é realmente incrível porque você começa a desassociar o que é verdade e o que realmente aconteceu ou que é apenas fantasia da sua mente. Quando você começa a identificar todos esses passos dentro desses poucos minutos que você começa a analisar, você quebra aquele ciclo onde o inconsciente e o monstro que vive lá tenta prever situações onde você provavelmente em algum momento da sua vida adquiriu aquela informação. Quando você começar a executar esse exercício, no começo vai ser complicado, você vai precisar fazer isso de forma racional, mas com o tempo o seu consciente de forma direta vai começar a fazer isso inconscientemente. Fechar de uma vez por todas todo esse ciclo, você precisa fechar o horizonte. Isso implica dizer que você só precisa estar com tudo resolvido pelas próximas 30 minutos ou 1 hora. E não 1 mês, 6 meses, 1 ano inteiro. Quando você começa a dividir o seu pensamento de pequenos em pequenos períodos, você de fato começa a viver o presente, sabendo que o futuro serão as consequências dessas atividades que você fez atualmente. Depois que eu faço todas essas atividades, vem aí o último passo e esse para mim é o mais libertador. Eu pego uma folha de papel e escrevo nele o que de fato está acontecendo. Dentro dessa situação que eu identifiquei que realmente está acontecendo, eu escrevo: tá, e se tudo der errado, qual é o pior cenário? Quando você escreve no papel e começa a visualizar realmente a situação, você vai perceber que, na maioria das vezes, o problema criado na mente foi muito maior do que, de fato, ele realmente é. Aí sim você sabe como resolver e que, independente do que aconteça, você sobreviveria. Resumindo esse episódio de hoje, eu queria te falar que a vida é justamente aqueles momentos onde você está planejando ou remoendo e sofrendo por coisas que não voltam mais. A vida que você deseja alcançar precisa das atitudes e dos passos que você vai dar agora. Mas se você não toma atitudes de forma consciente no presente, o futuro vai ser sempre incerto e uma consequência do que aconteceu. Por isso que para finalizar eu vou deixar uma pequena atividade. Coloca um cafezinho aí, aproveitando que a gente está no social, e tira alguns minutos para você pensar e refletir. Ou simplesmente apenas respirar e perceber tudo que está acontecendo na sua vida atualmente. Faz essa atividade e depois volta aqui para me contar. Falando nisso, você sabe que toda semana tem a nossa social aqui, que é o nosso momento para a gente poder bater papo e trocar uma ideia. Então aproveita, já se inscreve no canal para você não perder nada e deixa aqui nos comentários. Você está vivendo hoje? Conta que eu vou ler cada um pessoalmente. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!